agora as empresas que apoiam o projeto Mega FM. 7:04. Vai pintar? Pinta primeiro na loja Tintas e Tintas, a loja que mais entende de tintas. Você vai encontrar toda a linha de tintas residenciais, automotivas, impermeabilizantes, lixas e acessórios para a sua pintura. Nosso compromisso é dedicação total ao cliente, oferecendo produtos com qualidade, os melhores preços e prazos de pagamento. Em matéria de pintura, faça a melhor escolha. Loja Tintas e Tintas, em 3 endereços: São Vicente, Avenida Antônio Emerick, 819, Vila Melo. Fone 3561-3081. Rua Frei Gaspar, 2063, no Beira Mar. Fone 3467-4755. Em Santos, Avenida Senador Feijó, 439, Vila Matias. Fone 3224-5166. Loja Tintas e Tintas, a loja que mais entende de tintas. Oi, amor. Ai, ainda bem que você chegou. Fui ligar a TV e olha aí. Acabou de pifar. Calma, amor. Eu vou mandar um WhatsApp pra Japão TV. Eles retiram e fazem um orçamento grátis. E não é só TV não, viu? A Japão TV também conserta micro-ondas, games e informática. Nossa, mas essa Japão TV é demais. Me passa o WhatsApp. Anota aí, 992026228. Japão TV, assistência técnica de primeiro mundo. Rua Jacob Emerick 807, no centro de São Vicente. WhatsApp 992026228. Acesse o site www.japontv.com.br. Massa fresquinha, aberta à mão, com os melhores ingredientes e o forno mais quente do bairro. Tudo isso você encontra na Pizzaria Nordestina. De segunda a quinta, pizzas a partir de R$ 25,99. Peça agora sua pizza ou sua esfirra pelo nosso WhatsApp 98809-2395 ou 98832-2283. Pizzaria Nordestina. Sabor irresistível. Chega rapidinho. Ô amigo, como é que eu faço pra chegar na 15? Ah, você quer chegar na 15? Pô, é fácil, ó. Você sabe onde fica aquela padaria? Como é que é o nome aí? Perto da loja do fio da... Como é que chama aquela loja lá, rapaz? Bom, você pega aquele muro verde em frente ao mercado do... Que fica aí perto daquele negócio que vende foto aí do... Não, ó, pera aí. Fica mais fácil pegar aquela farmácia do coisinho. É droga... Esqueci o nome da farmácia, rapaz. Faz o seguinte, você chega até a Rua do Comércio, você segue mais uma e já é a 15. Se a sua empresa está precisando ser mais lembrada pelo consumidor, anuncie no rádio. O rádio informa, diverte e vende a sua marca. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio. Sintonize. Localizando o prefixo. ZYW 677. Rádio Mega FM Litoral. Essa onda pega. Informamos que a transmissão da Voz do Brasil será às 20h30, de acordo com a Lei Federal 13.644/18. Seguimos com a programação normal na Mega FM. No ar, Mega Opinião, porque o mundo é de quem sabe. 7h07, muito boa noite para você. Tá aí sintonizando no 92,5 também através das nossas redes sociais do Mega Opinião. Tá começando mais um Mega Opinião, é a temporada 2022 que tá só começando e hoje a gente começa aí com o pé direito, né, trazendo dois convidados para a gente conversar sobre vários assuntos, sobre vários temas. Um já está aqui do meu lado, Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Boa noite, Paulo. Boa noite, Álvaro. Boa noite a todos os ouvintes aqui da Mega 92.5. É isso aí. E o nosso outro convidado é o prefeito de São Vicente, Caio Amado, que segundo a assessoria de imprensa já está saindo, já está se dirigindo aqui aos estúdios da Rádio Mega, né? Já estão vindo para cá. Então, dentro de mais alguns instantes também, o prefeito de São Vicente, Caio Amado, aqui batendo um papo com a gente, tirando várias dúvidas. Inclusive, você que está ouvindo a gente pode e deve participar junto com a gente através das nossas redes sociais, através do nosso Facebook, através do nosso WhatsApp. Lembrando que a apresentação é de Álvaro Júnior, a direção geral de Décio Júnior e a produção de Silvana Molinos.
O programa Mega Opinião tá voltando, né? Desde aí no final, nós paramos em novembro, foi em novembro do ano passado, né? Nós paramos, fizemos aí um recesso e todo mundo descansou um pouquinho e agora a gente tá voltando aí com a temporada 2022. Vocês podem interagir com a gente, mandando as suas perguntas e os seus comentários pelo facebook.com/Mega FM Litoral e também pelo WhatsApp. É o 13-99737-9250. Repetindo, 13-99737-9250. Tá começando mais uma edição do nosso Mega Opinião. Mega Opinião. Aqui do meu lado, Paulo Eduardo Costa. Tem muitos assuntos para falar sobre o Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, né, Paulo? Para quem ainda não... Porque, por incrível que pareça, tem gente que ainda não foi, que mora aqui em São Vicente, que é aqui em São Vicente, e ainda não foi, não teve... Né, ou não conhece, ou não sabe onde fica. O Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente é instalado no casarão construído em 1925. E aí eu vou pedir a tua ajuda agora, para pronúncia do barão, do nome do barão. Você viu a residência do barão Kurt von... Na verdade, vamos lá, vamos corrigir. Primeiro, há um erro técnico, porque embora lá esteja escrito que é 1925, a casa é de 1890. Nossa, mas houve um erro na grafia, na parte externa, e a Silvana deve ter pego esse material justamente com esse pequeno equívoco. Sim. A casa principal é de 1890. A casa acessória, que está anexa àquela, é de 1850. São os dois imóveis mais antigos da cidade de São Vicente, da cidade histórica. A de 1850 era a casa do coronel José Lopes dos Santos, tem o nome a Praça do Correio? Sim. Em homenagem. Ele foi intendente, ele foi prefeito. Coronel Lopes. Coronel Lopes, isso é. Foi prefeito de São Vicente por várias legislaturas, entre 1860 e 1875. E a casa principal foi do barão Gustav Kurt von Pritzelwitz. O V em alemão se pronuncia como se fosse F, né? Então, Gustav Kurt von Pritzelwitz. Ele era neto do Marechal Pritzelwitz, veio para o Brasil falando português, foi um grande investidor do café. Logo que chegou ao Brasil, comprou uma linda fazenda em Limeira, mas amava São Vicente, aliás, como a grande maioria daquela aristocracia à época. São Vicente, mesmo que você não acredite, foi uma cidade muito rica no início do século XX. Eram só mansões nessa região, não haviam casas comuns. Eram os grandes empresários que viviam aqui e que fizeram da cidade essa pujança que é hoje. São Vicente que a gente conhece, São Vicente metrópole, né? A cidade que chama a atenção. Já o Instituto Histórico é hoje uma referência nacional. Primeiro por ter um museu com 26 mil peças, coisa que pouco vicentino sabe. Verdade. Uma biblioteca com 57 mil volumes, alguns muito raros, sendo que o livro mais antigo é de 1753. Nós temos o privilégio de ter os livros do primeiro historiador brasileiro, justamente Frei Gaspar da Madre de Deus. É o endereço da rádio aqui. O nosso Frei Gaspar, que a gente chama, ele nasceu na fazenda Santana do Acaraú, na área continental aqui de São Vicente, e a principal artéria da cidade o homenageia como Frei Gaspar. Mas o nome completo religioso era Frei Gaspar da Madre de Deus. Foi professor, o primeiro historiador brasileiro e o primeiro a escrever sobre a história do Brasil, a história pretérita. Então, temos responsabilidades, né, Álvaro? Agora, tem lá o Café do Barão, tem lá atividade cultural todo fim de semana. Aliás, eu aproveito para convidar... O Café do Barão é uma obra sua? É nossa, da instituição, porque a instituição resolveu misturar um pouco do que é brasileiro, de comida brasileira, de ginga brasileira, de preparo brasileiro, para poder atender o público que vai lá, para poder consultar um livro, visitar o museu, passear naqueles jardins centenários, né? Você degusta um café de boa qualidade, ver uma obra, tal. Aliás, você está convidado, o Álvaro, 10. Com certeza. Todo mundo convidado para dar um pulinho lá. São meus convidados, então não se preocupe, ninguém vai ter que pagar nada. Vamos lá para poder comer isso bem. É muito bom. Essa é a melhor parte. Porque eu me lasquei quando eu fui no Museu do Café lá Não, tranquilo. Eu quase tive que deixar as calças. Nós temos até, inclusive, sorvetes artesanais, umas coisas diferentes. Não deixa as calças não, Álvaro, pelo amor de Deus. Ouvinte, olha. Quase. Por mais um pouco eu tive que deixar. Álvaro, por que o nosso diretor está tão sério?
sério hoje. O Décio tá sério hoje. O que foi, Décio? Tá preocupado? Acho que é a com alguma primeira, coisa? é que ele É tá retomando, né? Aliás, eu quero agradecer pela honra de estar no primeiro programa. Gente, muito obrigado. Eu vou até fazer a voz do Álvaro aqui. Boa noite a todos e muito obrigado pela cortesia. Você vê que você tá no primeiro da temporada 2022. Isso é um orgulho isso só. não é pra qualquer um, É não. sucesso. Muito bem. Então, continuando. Você ia falar alguma coisa a respeito... Do sábado próximo, nós vamos ter Júlio Moredo, famoso historiador, que foi autor do principal livro falando do bacharel Cosme Fernandes Pessoa, o primeiro europeu que veio morar aqui. E aí vai desmistificar uma coisa de imediato. Bacharel Cosme Fernandes Pessoa chegou em São Vicente em junho de 1499. Portanto, a Vila de São Vicente, para quem não sabe, já começou a existir a partir de junho de 1499, com a chegada do bacharel Cosme Fernandes. Portanto, muita história pela frente. Muita história, com certeza. Ele vai estar 4 da tarde no Instituto com entrada gratuita, portanto, o ouvinte que quiser participar, vai ter uma palestra, vai falar um pouquinho dessa história, que é muito fascinante, interessante, as experiências que ele teve, as pesquisas que ele fez em Portugal. Portanto, ouvinte que está aqui, sábado agora, Frei Gaspar 280, 4 da tarde, gratuita a entrada, não paga nada, vá se divertir um pouquinho e aprender um pouquinho sobre São Vicente. Que maravilha, Paulo. Olha, o Vitor Rodrigues está falando assim, boa noite, acompanhando a live, um abraço ao meu amigo Paulo Eduardo Costa. Um brilhante pianista, ele tem uma verve, uma capacidade impressionante. Aliás, foi ele que honrosamente tocou o hino nacional, o hino da independência e o hino de São Vicente para o príncipe Bertrand de Orleans e Bragança, ao vivo, no piano de 1804. Que honra, hein, Vitor? Mas realmente é o pianista, esse é o cara. Sensacional. Pode ter certeza. O Alessandro Cruz está falando assim, parabéns, Paulo. E a todos. Também é um cara tão sensacional, meu Deus do céu. Ele é um guerreiro da cultura. Gente. Que legal, né? Eu tiro meu chapéu para o Alessandro o tempo todo. É uma pessoa que merece o nosso aplauso de pé pelo trabalho que ele desenvolve na cidade. E parabéns a todos do Conselho de Patrimônio da cidade pela vitória na justiça sobre a proibição da venda do patrimônio do Golf Clube. Como que ficou essa situação, Paulo? Olha, o que aconteceu foi o seguinte, havia interesse das duas diretorias, pelo menos foi isso que eu escutei, de vender as propriedades, tanto do Golf quanto do Jockey. E alguns anos atrás foi feito um pedido da instituição para o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico para preservação, né? Afinal, o campo de golfe é hoje considerado o campo de golfe mais antigo do Brasil. Sim. Na verdade, ele foi o segundo, mas o primeiro campo não existe mais, que era o do São Paulo Golf Clube. Então, o Santo São Vicente Golf Clube é hoje o campo de golfe mais antigo do país. E por conta disso, pediu-se a sua preservação, né? Até porque nós temos o privilégio em São Vicente de ter um golfe e um jockey. E o Conselho, à época, aprovou por aclamação, portanto por unanimidade, regularmente eleito, essa suspensão. E agora parece-me que aí ia haver uma assembleia, efetivamente, e a assembleia aconteceu, mas o judiciário tomou posse e disse que não ia fazer assembleia conquanto a situação não estivesse resolvida, né? Mas aparentemente o pedido feito e a determinação do Conselho de Patrimônio Histórico é pelo tombamento. Que assim seja, né? Tomara. Protege-se alguma coisa, protege-se uma propriedade, protege-se a história. E protege para uma cidade que objetivamente tem o foco no turismo, dois equipamentos muito importantes. Com porque certeza. nós temos que ter um golf clube e temos que ter um jockey clube para atrair o turista de poder aquisitivo melhor, né? Aí a rádio consegue melhores anunciantes, a gente consegue ampliar o nosso serviço e a cidade cresce, porque gera emprego. Exatamente, a geração de emprego. Quantas pessoas você não precisa, por exemplo, num jockey clube, né? Nossa, e mesmo num golfe, são os caddies, são os funcionários, jardineiros, toda aquela estrutura que segue para poder manutenção e conservação. Com certeza. Olha, o Leonardo Branco está falando assim, doutor Paulo, grande fomentador da cultura de nossa região. Esse é um dos brilhantes restauradores que nós temos, aliás, faz trabalhos magníficos. Leonardo, eu sou fã do trabalho dele. Ele está dando um curso, deu um curso recentemente de restauro lá no Instituto Histórico. Ele é que está restaurando a Beneficência Portuguesa, quer dizer, é um trabalho muito acurado. Ele restaura quadros, móveis, o que você der para ele é impressionante. Quem tem talento, tem talento, não adianta. E é vicentino, isso que é o mais importante. Sensacional. É da terra, né? Então a gente tem que valorizar. Meu aplauso. Que também, maravilha. né? Thaís Alcântara, boa noite a todos, ótimo programa, obrigado Thaís. Sônia Passos também assistindo aqui com a gente, acompanhando a live. A Elza Vicente desejando uma boa noite pra gente. Nilza Aidar, Paulo Eduardo é um grande amigo que é fomentador da cultura, tem muito conhecimento.
e sabe ouvir, que é um grande... Como é que é? Que é uma grande... De muitas virtudes. Entendi. Sabe ouvir, o que é uma... uma grande virtude, isso. Eu acho que qualquer pessoa pública, e a gente que está lidando com o público, tem que saber ouvir, né? Para poder... Sim. Porque ninguém é dono da verdade, né? Eu, por exemplo, brinco Com muito... certeza. Eu tenho 60 anos agora, já não sou mais uma criança. Mas verdadeiramente eu aprendo todos os dias alguma coisa. Aprendo com você, Álvaro, aprendo com Dessa, aprendo com você, aprendo com todo mundo. Porque eu acho que o importante da gente é estar aprendendo. Um dia, quando a gente achar que sabe tudo, aí Deus nos leva. Enquanto não acontecer isso, eu tô... E Nilza é uma pessoa muito querida, ela é uma combativa, defensora da cultura vicentina e brasileira, né? Então é uma artista plástica, é gente muito respeitada. Aliás, o programa hoje Dessa está qualificadíssimo pelo visto, viu? Tô vendo só Começamos bem, né? Gente, a temporada, olha, né? Obrigado a essa qualificada audiência, gente. Puxa vida, obrigado mesmo. Vasti Inácio da Silva, boa noite, Paulo, você é top. Vasti, querida, nossa, amo essa mulher, ela é muito fantástica. Lúcia Intrieri, desejando uma boa noite aqui também pra gente. Lúcia Intrieri, querida. Intrieri. Paulo Eduardo, sempre atualizando a história da nossa cidade, parabéns. Obrigado. Miriam Vieira, boa noite a todos. Miriam Vieira, Rosana também, Roso. cultural, Rosana Roso. Olha, gente, o povo da cultura tá... Boa noite a Décio, todos. nós estamos garantindo uma audiência hoje. Pessoal, olha, obrigado de coração, viu, gente? Caramba, o primeiro programa, o primeiro Mega Opinião começa Você já vê com que coisa, a Paulo? elite nos escutando. Olha que responsabilidade, Não é? meu Deus do céu. E agora, eu não posso deixar de perguntar pra você, Paulo. Eu tinha até conversado com você que eu queria muito ter estado no sábado passado, lá no Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, mas infelizmente eu estava muito cheio de serviço, estava trabalhando e correndo uma correria danada, mas eu acompanhei e fiquei muito feliz em ver o tetraneto, é isso? É bisneto da Princesa Isabel, trineto de Dom Pedro II e tetraneto de Dom Pedro I. Tetraneto de Dom Pedro I. Isso. Esteve com você no Instituto Histórico e Geográfico. Esteve conosco nessa linda cidade para comemorar os 490 anos de São Vicente, os 520 anos da Ilha de São Vicente, porque São Vicente chama-se Ilha de São Vicente há 520 anos, quando aqui chegou Gaspar de Lemos e Américo Vespúcio. As Américas chamam Américas em homenagem ao navegador Américo Vespúcio. Eles estiveram aqui no dia 22 de janeiro de 1502, quando nominaram esta ilha como Ilha de São Vicente. E ele veio homenagear a cidade. E foi uma honra. Aliás, para nós é uma honra receber, não só pela figura de ser um príncipe, mas pelo fato dele representar a família Bragança. Sim. Ao pé da letra, o Brasil só é gigantesco graças aos Bragança. É verdade. Porque pelo Tratado de Tordesilhas, que você estudou e todo mundo deve ter estudado, de 1493, o Brasil seria uma tripinha. Sim. E hoje o Brasil é um país colossal. Não existia Mato Grosso, não existia Amazonas, não existia Pará, não tinha Acre, Roraima, Rondônia. Não tinha nada disso, entendeu? Então, graças à pujança dos Braganças, à perseverança que o Brasil manteve-se unido, né? Porque é um país gigantesco. Sim. A América Espanhola, que tinha 4 vice-reinos, se dividiu em paizinhos pequenos, na verdade. Então, hoje, na América do Sul, deve ter acho que uns 10 países pequenos. Equador, né? Paraguai, Sim, Uruguai, sim. né? Chile, Bolívia. O Brasil não, o Brasil é único, uno. Então a gente quis agradecer a ele em nome da família Bragança, né? Ele é um Orleans de Bragança por conta da Princesa Isabel ter casado com o Conde de, né? Que é o Conde de Paris, que era da família Orleans, é o reino da França. Ele é Orleans de Bragança, mas é uma simplicidade impressionante, foi emoção. Isso que eu queria saber, como é, porque você imagina assim uma pessoa cheia de pompa, uma pessoa sabe, extremamente tradicional, extremamente formal. Como que é o tetraneto de Dom Pedro I? Formal e conservador eles são. Sim. É natural que sim, porque representam uma família tradicional. Sim. Né? Então há aquele respeito, como se tem pelo seu avô, pelo seu Claro, bisavô, claro. né? Pelos mais velhos. Mas ele tem uma cultura, Álvaro, tão impressionante. E eu tive o privilégio de sentar-me ao lado para almoçar. Nós almoçamos juntos. Então, assim, foi um dos almoços que eu mais bebi cultura. Foi uma coisa impressionante. Deve ser fantástico. Ele fala sobre tudo com uma facilidade. Para começar,
ele fala 9 idiomas fluentemente. Você consegue conviver com alguém que fala e lê em 9 idiomas diferentes? Quer dizer, é uma genialidade, uma capacidade, uma competência e um jeito muito carinhoso. Nunca olhou para ninguém com superioridade, né? Não exige nenhum tratamento protocolar especial. Evidentemente que a gente sabe que o tratamento de um príncipe é sempre Sua Alteza, Claro, Sua Alteza, Sua Alteza, mas ele tem a liberdade, ele teve aqui. Santos, no final do evento, o sequestrou para colocar uma coroa de flores lá na Praça Independência, para também abrir os festejos do Bicentenário lá em Santos e para abrir os festejos do Bicentenário em São Vicente. Aliás, o governo federal não está fazendo nada com relação ao Bicentenário, o governo estadual da mesma forma nada, então acho que está na hora da gente começar a arregaçar as mangas e lembrar que a liberdade tem um preço e ela tem que ser comemorada. Nós hoje somos uma nação independente graças a Dom Pedro I. Sim. Senão o Brasil ainda seria, quem sabe, uma colônia de algum lugar, ou teria se esfacelado em pequenos paizinhos, né? Nós teríamos, talvez, uma parte da Holanda, uma parte de Espanha, né? E hoje nós falamos França. a mesma língua, temos os mesmos costumes, o mesmo folclore, os mesmos hábitos alimentares, né? Então eu acho que tudo isso a gente deve a essa família como gratidão, como carinho, verdadeiramente. E quanto tempo, mais ou menos, ele ficou... Olha, nós fomos recebê-lo às 11 da manhã, 11h15 da manhã, ele foi à prefeitura, a vice-prefeita recebeu, o prefeito tinha ido dar uma entrevista para a TV Tribuna, e aí a vice-prefeita recebeu, dali vamos para o Instituto, foi servido um almoço para 60 talheres, entre as pessoas que estavam aqui em São Vicente, que nos deram a honra de estar presente, por exemplo, o doutor Ronaldo Nogueira, que é o diretor da Biblioteca Nacional, estava aqui na cidade, legal, né? A principal assessora do príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é deputado federal e que eu vou trazer aqui na Mega ainda numa oportunidade, porque ele vem a São Vicente, com certeza, como deputado federal, como um cara que tem muito jogo de cintura, também estava presente, e muita gente importante veio nos prestigiar. A deputada Rosana Vale estava conosco, quer dizer, muita gente querida veio para poder abraçar o príncipe e agradecer pela presença, porque para nós é um motivo de honra. Com apenas certeza. Isso. Não nos torna melhor que ninguém, mas nos torna mais honrados de receber um descendente de quem nos libertou do jogo português e fez essa nação, essa grande nação. E faz parte da história, né? Ele História tem o sangue, né? O sangue... Literalmente o sangue azul. Não é? A mãe dele, por exemplo, era a princesa da Baviera. Eles têm um sangue todo tradicionalista, né? Então é muito interessante. Que legal. Uma coisa me chamou bastante atenção, Paulo. É uma declaração que ele fez. Tá até no jornal A Tribuna. Tá falando assim: na visão do representante da família real, se um novo plebiscito para determinar a forma de governo do país fosse realizado hoje, o resultado seria completamente diferente. Na consulta popular feita em 1993, a monarquia obteve 13,4% dos votos, enquanto a república 86,6%. Nas palavras do príncipe, ele diz o seguinte: desafio você a encontrar hoje um brasileiro que diga de boca cheia que a república deu certo. Essa forma de gestão se tornou uma fonte de corrupção e um desastre, justificou Orleans e Bragança. É muito simples, a cada 4 anos tem eleição. Uma campanha eleitoral custa dinheiro. Tem alguém que financia essa campanha. Nós. Ora, nós financiamos com aqueles 5 bilhões agora, estúpidos, né? E imbecis, né? Mas tem a iniciativa privada que sempre ajuda. E aí o que tem que fazer quem gastou esse dinheiro? Retribuir os favores. Então a república, a res pública, é sempre um toma lá da cá. Na monarquia isso não acontece, até porque o rei vai ser rei a vida inteira, ele não tem que passar por uma campanha eleitoral. Sim. Né? Então, o que faz? Ele mantém a estabilidade do governo. Se o primeiro-ministro for ruim, ele destitui o parlamento e marca eleições novas. É muito mais fácil você tirar um primeiro-ministro que tirar um presidente da república. E com isso você minimiza o quê? Corrupção, safadeza, sacanagem. Só para que os nossos ouvintes eles possam imaginar. Porque tem gente que imagina uma coisa diferente. Seria aquele rei com aquela coroa, aquela capa, aquela coisa toda. Não é nada disso. Exemplo seria o Reino Unido, mais ou menos. Por exemplo, né? A rainha da Inglaterra, você tem a Rainha Elizabeth. Está lá há 76 anos como rainha da Inglaterra. É isso? 76 anos, 75 anos. Ela já tem uns 1790 anos. Eu acredito que uns 76 pelo menos. Álvaro, eu vou te contar como ela é amada. Porque, na verdade, qual é a missão dela? Manter o povo unido. Exatamente. Ela não tem outra missão qual não seja ser aquele símbolo que faz ao agregamento do seu povo. É isso que eu acho legal. Então ela acaba sendo uma referência. O monarca não é para ser divinizado como se fosse um deus, ao contrário, mas ele deve servir como exemplo. Aliás, é isso que norteia a nobreza.
Uma jornalista perguntou o fato de eu ser conde, o que mudava, que se me tornava melhor. Eu disse, de jeito nenhum, eu sou igual a qualquer pessoa. Eu como, bebo, durmo, choro, sofro. Agora, eu tenho esse elevado senso de dever. Você percebeu, por exemplo, eu sou presidente do Instituto Histórico e Geográfico da nossa cidade, eu não tenho salário, evidentemente que é um cargo voluntário. E eu estou todos os dias, de manhã à tarde aqui, tirando dinheiro do bolso, ajudando, fazendo e acontecendo, porque é o meu senso de dever. Eu sei da responsabilidade que eu tenho com o povo que eu estou convivendo. Não é o povo de onde é o meu título, porque o título é austro-húngaro, não tem problema, mas eu estou aqui para servir e atender as pessoas. Por isso que o Décio me liga e fala, Paulo, você pode vir? Vou, claro, com todo prazer. Até porque eu tento fazer com quem está nos ouvindo agora, e tem muita gente qualificada nos ouvindo, aprender um pouquinho. Né? Quem sabe eu possa ensinar um pouquinho para alguém, ou fazer um comentário que pelo menos gere uma polêmica. Concordo com o Paulo, não concordo com o Paulo. As mentes brilhantes só vêm da discussão. Você começa a pensar, polemiza, e a pessoa começa a pesquisar, ela vai... Por que será? Porque aquela imagem de monarquia, de coroinha na cabeça, isso é coisa... Claro que tem o formalismo, quando a rainha abre o parlamento, ela tem que pôr a coroa, porque é um símbolo, né, do poder. Mas não que isso seja uma condição sine qua non, pelo contrário. Com certeza. E os países civilizados, a grande maioria, tem essa missão. Você vê, Espanha tem monarquia, Suécia é monarquia, Holanda é monarquia, Bélgica é monarquia, a Grã-Bretanha toda é monarquia, Luxemburgo é monarquia, Mônaco é monarquia, Japão é monarquia. Puxa, é tanto lugar no mundo que tem hoje rei e rainha, né? Mas garantindo essa estabilidade, que as repúblicas acabam passando como as vilãs dessa história toda. É verdade. O príncipe tem razão ao falar o que ele falou. Muito bem. Tem um recadinho aqui. Parabéns, Paulo, pelo fomento à cultura de São Vicente. Obrigado. Pena que não tenha tanto apoio da Prefeitura de São Vicente. Quem está falando aqui é o Paulo Anselmo Mattioli dos Santos. Tem razão, Paulo. O Paulo do Museu das Joias da Natureza, ele é um estudioso de antropologia, ele é um cara fantástico. E realmente parece que cultura acabou ficando supérfluo na sociedade. E um povo sem cultura, ele não tem conhecimento. Exatamente. E não tendo conhecimento, ele acaba votando e trocando voto por um jogo de camisa, por uma cesta básica. E eu acho que a gente tem que começar a refletir um pouquinho melhor. A cultura traz essa luz para a pessoa. Não estou dizendo cultura só da música erudita ou dos quadros elegantes, não, mas a cultura história, né, Paulo? Geral, e saber aonde a gente errou no passado para não cometer os mesmos erros no futuro. Justamente, né? reconhecendo o passado, vivenciando o presente, que você vai projetar o seu futuro. Exatamente. Você não consegue, vira um blefe. E aí vai trocar por camisa de futebol, por cesta básica ou coisa parecida. Né? Vamos para o intervalo então, Paulo, e daqui a pouquinho a gente continua aqui falando sobre vários assuntos, não só de São Vicente, como do Brasil e do mundo, tá bom? Daqui a pouquinho a gente está de volta aqui com o Mega Opinião. Você está no Mega Opinião. Ficou de boa, né, bebê? Fiquei! De boa! Ficou na Mega! Music. Daqui a pouquinho a gente volta. 7h31. Malhar o corpo, superar o seu limite, se balançar, buscar a superação. Vem com a gente correr, treinar, viver mais. Academia Superação. 800 metros quadrados de muita atividade. A maior variedade de modalidades para você. Avenida Kennedy, 5.800, Vila Tupi, Praia Grande. Mais saúde, mais vida. Academia Superação. Fone 3472-4445. NV, bonita de se ver, moderna, ela diz tudo que você tem que saber. Ela gruda, sinaliza que é pra todo mundo ver. Na fachada, no adesivo, no evento você vê. Comunicação visual é NV. Tudo que o seu evento e sua empresa precisa está aqui. nvcomunicaçãovisual.com.br. Fone 3018-4000. Bonita de se ver, NV. Mega! Muitas promoções, músicas e prêmios. Aqui você é Mega. Disque Casa das Águas, 3466-4900. A mais completa de São Vicente. Marcas Bonafont, Pilar, Cristal Premium e Ibirá. Entrega em toda São Vicente. Água de qualidade na sua casa é com a Casa das Águas. Rua Marechal Floriano Peixoto, 135, Boa Vista, em São Vicente. Chame no WhatsApp 3466-4900. Seu bem-estar, sua alegria, seu sorriso é importante.
Vem com a gente, vem. Venha para a Clínica Odontologia do Bem. Aqui com certeza o seu sorriso está em boas mãos. Vem para a Clínica Odontologia do Bem. O melhor atendimento pra te oferecer. Vem para a Clínica Odontologia do Bem. Pra quem busca qualidade pode confiar. Avenida Marechal Deodoro, 591, Vila Valença, São Vicente. Telefone 3466-1339. Disque Casa das Águas, 3466-4900. A mais completa de São Vicente. Marcas Bonafont, Pilar, Cristal Premium e Ibirá. Entrega em toda São Vicente. Água de qualidade na sua casa é com a Casa das Águas. Rua Marechal Floriano Peixoto, 135, Boa Vista, em São Vicente. Chame no WhatsApp 3466-4900. Mais música. Só com a Mega. Já voltamos. Mega Opinião, na Mega FM. 7 horas e 35 minutos, estamos de volta aqui na Mega FM 92,5 e também nas nossas redes sociais você acompanha ao vivo esse programa de retorno, né, da temporada 2022 do Mega Opinião aqui na Mega FM. Hoje, como eu falei, a gente tá começando aí com o pé direito essa temporada 2022, né, com os nossos dois convidados, o Paulo Eduardo Costa, que esteve aqui no primeiro bloco e vai continuar no segundo, e agora com a presença do prefeito de São Vicente, Caio Amado. Boa noite, Caio. Boa noite, prazer estar aqui com vocês, começando o ano aí, já podendo trazer boas notícias, né, para nossa cidade, e muito obrigado pelo convite. Prazer, Paulo, estar aqui contigo, a toda a equipe aí da Mega, prazer mesmo. A gente já tentou trazer o prefeito já várias vezes, inúmeras vezes. A gente sabe que a agenda é corrida, que a agenda é complicada, os horários são justos, né? A agenda é muito atribulada, né? Mas é muito bom começar essa temporada de 2022 aqui falando, esclarecendo e trazendo notícias de São Vicente. Uma delas que a gente já tem aqui, por exemplo, falando sobre uma notícia que foi divulgada hoje, que a cidade está iniciando a vacinação de crianças de 7 e 8 anos sem comorbidades, além do público geral de 7 a 11 anos. São Vicente também está disponibilizando o imunizante para crianças de 5 a 11 anos com comorbidade ou deficiência. Então, a partir de hoje, as crianças de 7 e 8 anos sem comorbidades já podem ser vacinadas. É isso mesmo, prefeito? Exatamente, a gente fez esse anúncio ontem, né? Então, hoje já foi um dia aí repleto de vacinação infantil das nossas crianças acima de 7 anos de idade. E a gente preparou um ambiente super agradável ali na loja no Shopping Brisamar. Mais uma parceria sem custo para a prefeitura, onde o Brisamar nos cedeu uma loja e a gente ali pôde então criar um ambiente leve, carinhoso para receber essas crianças. Principalmente porque depois que as crianças tomam a vacina, elas têm que ficar ali 15, 20 minutos. Então a gente tem ali uma TV para entreter com desenho. Legal. Tem espaço para elas fazerem pintura, tem super-herói ali andando, que faz todo um atendimento cuidadoso. E está sendo muito bonito, assim. Se puder, inclusive, vai lá, dá uma olhadinha, traz à noite, que você vai ver que energia gostosa ver as crianças ali se vacinando. Que momento especial, assim, pra gente. E além do Shopping Brisamar, tem outros 6 postos de vacinação em UBSs, ESFs da nossa cidade. Então, na Ponte Nova, no Maitá, no Parque das Bandeiras, na Esplanada dos Barreiros e também no Bitaru e no Sá Catarina. São os outros 6 postos de vacinação. Paulo, é só atravessar. Você tropeça, você já tá ali. Já tô, pra mim é quase do lado, né? Aliás, a prefeitura tá do lado. Sim, né? Sim, tá tudo ali próximo. No dia que o príncipe veio, ele veio que foi caminhando da prefeitura até o instituto, não precisou de carro nem nada. Sim. Tranquilo. Não, aliás, prefeito, mata a minha curiosidade. Que horas que é a vacinação das crianças? Que é isso que eu não lembrava. Vacinação das crianças no shopping, de segunda a sexta. É das 9 às 19 e no sábado é das 10 às 18. E nas UBSs e ESFs funcionam das 9 às 3h30 de segunda a sexta. Que memória, hein, gente? Eu não lembraria tudo isso, mas quem tem a criança em casa já notou. Com certeza. Falando em vacina ainda, o carro da vacina ultrapassou 2.000 doses aplicadas contra a Covid-19, né, com mais de um mês percorrendo os bairros da cidade.
A iniciativa é inédita na Baixada Santista. O carro vem cumprindo a missão de buscar as pessoas que não se vacinaram ou não completaram o ciclo de vacinação, ajudando a vacinar mais pessoas. Já tem aqui um número de 2.085 vacinas até o momento, prefeito. O carro da vacina é uma política que a gente criou, que é de justiça social também. Que a gente para e pensa e vê aquele trabalhador que muitas vezes não consegue dar aquela fugidinha do trabalho para ir se vacinar, e o carro ali, do jeito mais popular possível, passa anunciando como os conhecidos carro do ovo, carro da tapioca, carro de tudo que tem nessa cidade. O carro da vacina também passa pelos bairros e entra mesmo nos bairros anunciando a chegada da vacina. E isso pra gente ajudou. Você veja, mais de 2.000 pessoas que tomaram vacina dessa forma, muitas delas, pode ter certeza, teriam dificuldade de chegar até um posto de vacinação pelas questões de horários, porque não foram liberadas no trabalho, o carro passa de sábado, passa de domingo, ou seja, pega um público diferenciado. E isso pra gente é muito positivo. Legal. E outra boa notícia que a gente tem aqui para os vicentinos, né? No último dia 20, o vice-governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, esteve em São Vicente para anunciar diversos investimentos que somam cerca de 120 milhões de reais. O valor é destinado à melhoria nas escolas, obras de combate a enchentes, implantação de uma via marginal e melhorias nos acessos na rodovia dos imigrantes, instalação de câmeras e pontos de iluminação, quadra esportiva e para o novo pronto-socorro central de São Vicente. Algumas pessoas, ou uma boa parte da população de São Vicente, ainda não entendeu como está funcionando esse negócio do CREI. O CREI não é mais CREI, agora está na linha vermelha. Como que tá? Vamos explicar isso então. A gente anunciou no final do ano passado um plano chamado Nova Saúde São Vicente. É um plano para a gente executar ao longo desse ano. Então, o que a gente percebeu primeiramente? As estruturas do CREI, o conhecido CREI, são estruturas precárias. O que a gente sofreu nesse primeiro ano não está escrito, vendo que, para além do atendimento, eu estou falando de parede rachando, de teto caindo, de telha vazando, eu estou falando da parte estrutural que deveria ser o básico. E essas estruturas estavam caindo. Eu fico me perguntando, eu vivi um ano disso, e para mim definitivamente não dá mais, e não só para mim, para os engenheiros, porque é um prédio, por exemplo, sem AVCB. Imagina, uma unidade hospitalar sem AVCB. Não é possível isso. Então a gente tomou a decisão, foi uma decisão técnica, racional, de fazer a demolição do CREI. Agora, saúde é um processo contínuo. A gente não vai parar o atendimento de saúde. Então vai ser algo que, no momento onde a gente tiver tudo pronto para fazer a demolição daquele prédio, reconstrução, a gente vai atender as pessoas em outro local, de outra forma. Tudo isso está sendo pensado para fazer o melhor possível, com o mínimo de impacto possível. Qual é o lado positivo? O mais difícil a gente já tem, que foi o dinheiro para construir uma nova estrutura. Era isso que estava faltando. Sim. Um mês atrás, eu já tinha passado isso para o próprio Rodrigo Garcia, falado: Rodrigo, eu estou aqui terminando o processo aqui de estudo e decisão para a gente fazer a demolição do CREI. Você me ajuda a construir um PS Central? E ele me sinalizou positivamente, e quando veio aqui, ele chancelou e finalmente apresentou o recurso para a gente. Então, o que a gente tem hoje é essa oportunidade de mudar radicalmente a política de saúde da cidade, começando a atender as pessoas em bons equipamentos. Só que esse processo vai durar esse ano todo, para que a gente consiga fazer tudo com muito cuidado e não descontinuar os serviços. Hoje segue sendo atendido lá as pessoas, viu? Só para esclarecer, terminando o esclarecimento. Esse é um detalhe importante, segue. As pessoas continuam sendo atendidas lá. Exatamente. A gente, na saúde, a gente tem que trocar o pneu com o carro andando. Você não pode falar, a partir de hoje ninguém não tem mais urgência e emergência. Não existe isso. A gente está construindo o caminho para fazer a troca, mas enquanto isso ele segue lá.
Prefeito, o Hospital São José não seria talvez um suporte nessa troca? Porque nós temos ele quase em frente, tem uma estrutura já mais ou menos pronta. O hospital sofre dificuldades financeiras, é natural que aconteça por conta de uma intervenção da própria prefeitura, mas lá atrás, no governo petista ainda, né? Já ouvi essa história. E o hospital tem uma estrutura de hospitalar, né? E está no centro da cidade. Ele não serviria talvez também nesse intervalo como uma forma de tentar amenizar? Porque eu fico preocupado com o seguinte, a ideia é transferir esse atendimento lá para a linha vermelha, não é isso? Não necessariamente. Ah, não porque, necessariamente. porque lá o acesso é mais difícil, essa é a minha preocupação. Sim. Lá vai ser um hospital, não entendi. vai ser um pronto atendimento. E a diferença, até boa pergunta, porque a diferença, o pronto atendimento é urgência e emergência. Sim. Você está ali com alguma situação de vida ou morte, ir para a linha vermelha é mais difícil. É por isso que o pronto atendimento da cidade será na área central. É por isso que eu estava falando do São José, Perfeito. que tem área lá disponível, eu acho, inoperante, talvez. Seria oportuno, não sei, pensar em alguma coisa usando o centro da cidade, aqui do lado, né? Eu acho bem prático. É sempre uma opção. São José foi um grande parceiro aí nesse enfrentamento à pandemia nesse ano. Então, assim, é sempre uma opção possível. Mas é também um momento onde a gente precisa botar ali os cálculos na ponta do lápis para ver o que é possível, o que não é. E o São José, até como o senhor colocou na fala logo de início, ele tem alguns problemas ali de ordem jurídica que dificultam alguns tipos ali de relação com o poder público, mas sem dúvida nenhuma é uma estrutura ali que poderia estar mais a serviço da cidade. Não, eu falo isso porque faz parte do conselho do hospital e é uma santa casa de misericórdia, né? Ela atende também os carentes. Agora não tem recurso por conta daquela situação do passado, né? Existe um desafio jurídico aí que o São José precisa enfrentar, superar, exatamente. É um problema. Aquele equipamento, prefeito, aquele equipamento que fica no início da João Ramalho, esquina com a Campos Salles, seria uma opção para que inclusive foi até usado na gestão anterior para Covid. Tá falando do Centro de Combate à Covid? Isso! Aquele é um equipamento alugado, né? Que já, enfim, a gente recebeu desativado, ele foi desativado ali um dia depois, 16 de novembro. Ele foi desativado um dia depois do primeiro turno, acabaram as atividades ali e a gente já recebeu ele desativado, depredado e o processo de depredação foi continuando. A gente tentou que ali fizesse parte da nossa política de saúde, pensamos até numa possibilidade de até de desapropriação daquele prédio para que viesse ao interesse público e a gente ali poder construir, mas quando você tem um espaço locado, onde você, enquanto poder público loca, você está sendo regido por normas privadas, né? Então, não é tão simples a relação assim. E sendo assim, é mais difícil para a gente, porque ali, por exemplo, hoje precisaria de uma grande reforma, ali precisaria de uma recuperação das estruturas que, infelizmente, foi deixado de lado e a gente não teve perna num ano para enfrentar a pandemia de recuperar. Então é um problema, mas é difícil você considerar este espaço específico locado que está depredado como parte da política de saúde da cidade, sem que você adquira ou encontre um formato jurídico que permita isso, assim, né? Então, hoje a gente precisa encontrar uma saída, e vai encontrar naturalmente essa saída nesse ano, mais viável para fazer um pronto atendimento temporário enquanto a gente faz essa reconstrução. O surto pandêmico está voltando, né? Ele parece que agora, de uma hora para outra, o número de contaminados aumentou bastante. Há alguma previsão de criar um novo centro de contingência, caso isso seja necessário? Porque a gente está vendo que o número de internações, o número de pessoas acometidas com o Covid, parece que estão crescendo novamente, os números estão assustadores, né? Nós tivemos aquele lá no início da pandemia, que na verdade até nem acabou criando tudo isso, mas agora parece que a coisa está ficando. O senhor está pensando já em alguma possibilidade nesse sentido? Boa pergunta. Qual que é a diferença que a gente já consegue identificar entre o que a gente viveu um ano atrás, onde foi o maior pico da pandemia, né? A gente estava um ano atrás muito próximo de atingir o maior pico da pandemia, que foi ali para fevereiro, para março, e a diferença daquele momento para hoje. Naquele momento, sem a vacina, muito embrionário o processo de vacina ainda, as pessoas estavam se contaminando e escalando rapidamente a casos graves. Então a gente estava num desespero de leitos. Hoje o que a gente está observando o contágio está maior, mas os casos estão evoluindo menos, ainda que estejam evoluindo, mas estão evoluindo menos a casos graves.
o que é, de alguma forma, um alívio das pessoas não estarem adoecendo de uma forma tão brusca, mas uma preocupação, porque isso mostra várias coisas, como as pessoas estão relaxando, deixando de se cuidar, se contaminando de forma mais intensa, várias variantes, soma-se a isso a gripe, só que não está atingindo a esses picos de casos graves como a gente via, por enquanto ainda não. O que a gente fez nesse momento? A gente transformou o espaço da UBS Central num centro de combate à gripe. Sim. E naquele centro de combate à gripe, a gente, enquanto ainda tinha testes rápidos disponível, porque isso acabou no mercado, encareceu demais a lógica de oferta e demanda, a gente estava fazendo testes nas pessoas que chegavam lá e por volta de 25% das pessoas que passaram no centro de combate à gripe estavam com Covid. Sim. O restante estava com alguma gripe ali, e naquele espaço ela já passava ali por uma soroterapia, ela já saía dali com o seu medicamento, tinha todo um atendimento adequado. Esse espaço está vigente até agora, os atendimentos da UBS Central estão sendo alocados para a UBS, Praça Vitória, para o Iguaçu e para o Bitaru, justamente para que a gente possa usar aquele espaço de UBS como um combate, um gripário, um centro de combate à gripe, para defender, cuidar das pessoas nesse sentido. Então, essa foi a política desse momento. A gente analisa caso a caso, para avaliar, né, dia a dia, aliás, para avaliar se a gente vai precisar fazer algum aumento no número de leitos, como a gente teve que fazer no início do ano passado, onde a gente passa ali de um cenário de 10 leitos ali na cidade, dramático, para ao total 19 leitos para 47 leitos, né? Então, nesse momento, a gente está dando um atendimento focalizado para as pessoas. E o Centro da Combate à Gripe tem sido um sucesso, mas avaliando dia a dia e pedindo para todo mundo se cuidar, usar máscara, álcool em gel, tudo aquilo que a gente já sabe, mas precisa se cuidar, enfim, né? Olha, vamos mandar um alô aqui pro pessoal que está participando, interagindo aqui com a gente, o Alex Forgashi. Queremos saber do prefeito sobre a abertura da Imigrantes para a passagem da cidade náutica. Chega de enchentes. Essa verba que a gente até estava falando agora, ela vai ser ela pode ser utilizada também para isso? 52 milhões de reais são destinados a essa obra específica, que não é de execução da prefeitura, ali é da concessionária da rodovia, que vai contratar a empresa que vai executar essa obra. A prefeitura vai fazer um papel ali de fiscalizadora e de cooperação técnica, né, dentro desse processo. Porque quem executará essa obra de 52 milhões de reais, que vai ter ali uma drenagem a ser realizada, a abertura, os acessos, entrada e saída ali para todo o povo, Náutica, Tancredo, Jockey, Pompeba, vai ter um público diretamente atingido ali, impressionante. Para a cidade vai ser muito bom, porque ajuda também a organizar melhor o trânsito. Mas é uma faixa que vem fazendo toda uma marginal na rodovia, abre uma entrada, abre uma saída, faz a devida iluminação e faz a drenagem também. Então, com certeza vai ajudar muito essa população. A gente, enquanto prefeitura, vai estar acompanhando de perto, dando toda a transparência ao processo, mas lembrando que essa não é uma obra executada pela prefeitura, mas é uma conquista também da prefeitura junto ao governo do estado. Muito bem. O Rogério Baraquê, ele pergunta o seguinte, prefeito: será que um dia saberemos para onde foram os 500 mil reais que seriam para a encenação de São Vicente? Olha, esse é um dinheiro que foi disponibilizado pelo governo do estado para que ocorresse a encenação. Não ocorrendo a encenação, cabe a gente fazer uma discussão com o governo do estado para que possa ser utilizado em outra coisa, ou então não será, se não for permitido, utilizado em nada e vai ficar no cofre do governo do estado. Agora, a encenação, ela foi suspensa e não cancelada. É importante dizer, isso significa que a gente, caso haja possibilidade de fazê-la neste ano ainda, tem vontade de fazer, tem intenção de fazer, mas isso é algo que a gente vai fazer com todo o cuidado, em primeiro lugar, da saúde pública, para que a gente não traga para a prefeitura essa preocupação de criar um grande evento sob a responsabilidade municipal, num momento onde a gente está vendo as pessoas se contaminarem. Agora, com relação ao recurso, é um recurso do orçamento do estado, que, havendo a possibilidade de usar para finalidade específica, vai ser usado, senão vai ser dado toda a transparência necessária para usar em outros projetos dentro do segmento cultural. Não, e é importante salientar, prefeito, que às vezes as pessoas elas pensam assim, foi dado dinheiro, pensa que está na mão do prefeito,
aquele dinheiro e que ele usa da forma como ele quer. E não é assim, né? A verba pública, ela é extremamente... como eu vou dizer? Você tem que ter vários critérios. Não é assim. Ela é pra isso, eu vou pegar ela daqui e vou usar. Não é bem assim, né? Às vezes as pessoas têm uma ideia errada também. Não, né? máximo respeito pelo Rogério também, que tem uma trajetória aí maravilhosa dentro da cultura da cidade. E, enfim, pode ter certeza que a gente vai dar transparência a esse recurso, da forma que for usado, quando for usado, mas é de nossa expectativa fazer a encenação, havendo a possibilidade de. Né? Não havendo, a gente vai buscar outros caminhos, mas, como eu digo, a encenação foi suspensa e não cancelada, e esse termo é importante porque mostra que a gente tem interesse em fazê-la. Outro assunto que é de extrema importância, eu acho que para os vicentinos, até porque aproximadamente 150 mil pessoas moram na área... 190, né? Moram na área continental de São Vicente. Em uma live nas suas redes sociais, durante uma visita no canteiro de obras, você anunciou que até o fim desse mês a obra de reforma da Ponte dos Barreiros vai atingir 40% de conclusão. Eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito disso. Legal. A gente esteve lá no dia do aniversário da cidade também, simbolicamente, para mostrar para as pessoas que a principal obra, né, da cidade aí, com certeza dessa última década aí, a principal obra da cidade, quiçá até da história, dado a importância dela, está sendo acompanhada de perto por nós, né? Existem reuniões semanais que são feitas entre os nossos engenheiros da prefeitura e os engenheiros da empresa para compatibilizar, para entender se está seguindo o cronograma quando tem que estar, e a empresa, quando não consegue cumprir, por exemplo, com as metas dentro de segunda a sexta, ela faz trabalhos aos sábados e, se necessário for, os engenheiros já afirmaram para mim que farão trabalhos aos domingos também, organizando o seu pessoal para isso, para que esteja sempre compatibilizado o cronograma. Então, é importante esclarecer para as pessoas que a gente está aí próximo de chegar à metade do tempo de conclusão da obra, que foi dado 12 meses, então próximo de chegar ainda, não chegou na metade do tempo, e também chegando a próximo da metade da execução da obra, estando a 40% das obras concluídas. Prefeito, uma pergunta aí também, que eu vou muito à área continental, tenho bons amigos lá, e a gente sente que a ponte, mesmo reformada, em breve vai estar insuficiente. A gente sabe que é uma demanda muito grande, porque afinal 190 mil pessoas morando lá, é uma pista para ir, outra para voltar. Há algum estudo já pensando na construção de uma nova ponte, anexa àquela, porque talvez o correto fosse ter 2 pistas de ida e 2 de retorno, para 190 mil pessoas? Eu também acredito que o cenário ideal seria a gente ter ali, enfim, 2 pistas de ir, 2 pistas de voltar, seria uma forma de a gente dar uma logística maior, não só aos carros, mas aos caminhões. Sim. E para isso seria muito positivo até para a economia da cidade. Mas a construção de uma nova ponte, por exemplo, que aí seria uma ponte auxiliar ali, é algo que é de um valor muito elevado, que demandaria todo um trabalho também ambiental para se subir ali, para se organizar as laterais, que são repletas também ali de área verde, e isso é de um valor. Construir uma ponte é um valor muito mais elevado do que essa reforma que a gente fez. Essa é a resposta que eu posso te dar, porque foi também uma das primeiras perguntas que eu fiz lá atrás ao assumir a prefeitura, e aí o que foi me passado isso é muito caro. E o que a gente tinha naquele momento era o presidente Bolsonaro liberando o valor para a reforma, que era o que precisava naquele instante, né? Agora, se você me perguntar, gostaria que fosse uma nova ponte maior? Sem dúvida nenhuma. Mas naquele momento, onde a gente estava na iminência do fechamento e fechou, isso foi um copo d'água para quem estava com sede. O VLT, a proposta inicial era também chegar até lá, Vila Matias, Vila Ema, Vila Yolanda. Essa era a proposta inicial, ligar o porto até aquele rincão. Há algum estudo já sendo feito pelo governo do estado no sentido de realmente reformar também aquela ponte ferroviária para levar o VLT até lá? O que temos hoje é um trabalho já, e essa é uma notícia importante, pergunta boa, porque o que temos hoje é um trabalho já de cooperação técnica entre prefeitura, empresa que executa a obra da Ponte dos Barreiros, e governo do estado através da MTU,
com este objetivo de fazer quase que uma acoplação ali, um complemento entre os projetos, porque existe ali uma conexão, né, entre a ponte ali férrea e a ponte dos Barreiros, e pelo que a gente já pôde apurar, é de intenção, ao lado dessa férrea, fazer uma auxiliar férrea também para fazer a ida e vinda, então teriam 2 pontes férreas. Nesse momento, é um trabalho de cooperação técnica já sendo feito, isso já é um avanço a se pensar de tanto tempo que já demorou. A prefeitura está à disposição, a empresa também colocada à disposição. A gente acredita que muito em breve aí a gente já vai poder ver o processo de licitação avançando, porque a primeira fase é essa cooperação técnica, porque é com isso que eles vão saber o que eles vão precisar licitar. Sem isso não vai saber, né? Então esse é um momento bastante importante, porque com isso a gente avança um pouquinho mais no processo de licitação e quem sabe aí no próximo ano a gente comece já a ver algum movimento maior. É do nosso total interesse, mas nesse instante quem tem a caneta e o dinheiro para executar não somos nós, o que nós temos é o trabalho técnico a oferecer dessa reforma da Ponte dos Barreiros. Olha, muita gente participando aqui da nossa live, né? Também pela internet, a Miriam Vieira, o Alessandro Cruz, o Valdir Tenório Lima, o Danilo Nobres, a Isabel Santos, Vasti Inácio, o Mário, o Danilo Nobres, a Gabriela, a Miriam, já falei aqui, a Nilza Aidar, Ana Lívia, muita gente aqui participando e interagindo aqui com a gente. Nas últimas semanas, os usuários do transporte público de São Vicente foram afetados pela greve dos motoristas da Outrantur, a empresa de ônibus que opera na cidade. E, de acordo com funcionários, a greve aconteceu pela falta de pagamento de salários e benefícios que deveriam ter sido depositados até o dia 30 de dezembro de 2021. Após a reunião, uma reunião virtual entre a Prefeitura de São Vicente e a empresa Outrantur, e o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de São Vicente, definiu-se que a Outrantur deve pagar o que deve aí aos funcionários, né? Até o dia 31 de janeiro, período no qual os trabalhadores seguem em estado de greve. Os usuários de transporte público de São Vicente podem ficar tranquilos em relação à circulação dos ônibus, prefeito? Olha, esse cenário da questão do transporte público é um daqueles cenários onde a gente tem uma herança ruim que a gente precisa resolver. Esse contrato foi um contrato firmado em 2019, isso não é jogar a culpa em governo anterior, esquece isso. Isso é, na verdade, contextualizar para as pessoas entenderem. Um contrato de 20 anos firmado em 2019. De quem é a responsabilidade dos pagamentos, de salários, de manutenção, de fazer a empresa lucrar? É da própria empresa, não é da prefeitura. A prefeitura assina um contrato onde a empresa ali compreende as suas responsabilidades de colocar a frota na rua, de fazer tudo isso. Então, dentro desse cenário, isso é importante ficar claro. Agora, é de interesse total da prefeitura que o transporte esteja adequado. O que a gente percebe é que a empresa viveu um cenário, primeiro, de um contrato muito ruim que foi assinado. Segundo, do processo de fechamento da Ponte dos Barreiros, que impactou no número de viagens diárias, entre tantas coisas. Terceiro, da pandemia, que originou uma série de problemas econômicos, a necessidade de se conter o avanço do vírus, os devidos fechamentos, e esse cenário criou um caos completo ali nas finanças da empresa, que ela precisa corrigir, que ela precisa resolver, e ela precisa apresentar para a prefeitura um plano claro de como ela vai oferecer um serviço de mais qualidade. Óbvio que a prefeitura não está parada apenas reagindo ao que a empresa faz. A gente já está aí também em busca da contratação de um estudo para atualizar o cenário da logística, dessa dimensão do transporte na cidade. Hoje a cidade sofre de diversas formas com esse cenário de transporte ruim, mas a gente não está parado nesse sentido. O primeiro passo, contratar um estudo para balizar qualquer tipo de mudança
dentro do transporte da cidade, porque sem isso a gente fica até sem elemento jurídico para falar é mais, é menos, está deficitária, não está deficitária, tem que pagar subsídio, não tem que pagar subsídio, de quanto é? Como que a gente chega a esse contexto? Através de um estudo. Pagar subsídio, por exemplo, para que o transporte público funcione bem, é algo muito comum em todas as cidades aqui da Baixada que a gente vê, esse pagamento de subsídio. Agora, é pagar um subsídio, o serviço está de qualidade. E isso é que me incomoda. A gente deu esse auxílio financeiro nesse momento difícil que foi de fechamento de plano de pandemia. A gente fez esse trabalho junto à Câmara de Vereadores, mas o serviço tem que ser melhor. E aí foi o que eu pontuei também à empresa. Falei, olha, eu quero um serviço decente na cidade. E aí a prefeitura arca com as suas responsabilidades, mas os senhores também têm que arcar com as de vocês. Estive conversando com os trabalhadores, via o sindicato deles, ouvi relatos ali bastante dramáticos ali e complicados do cenário que a empresa estava os colocando, e é da nossa responsabilidade participar desse processo, mediar esse processo e encontrar um caminho que o serviço funcione melhor. No entanto, o contrato firmado de 2019 está vigente. E esse contrato celebrado é o contrato ao qual a gente está sujeito hoje. Então, se hoje o serviço é ruim, é de responsabilidade de quem firmou um contrato ruim e é de nossa responsabilidade melhorar essa relação contratual. Para melhorar essa relação contratual, é através do primeiro passo, é fazendo um novo estudo que balize o sistema de transporte público da cidade. Alguma pergunta, Paulo? Não, eu fico pensando porque a gente tem algumas deficiências na área de transporte, prefeito. É bom alertar. Por exemplo, o pessoal do Parque Prainha não tem nenhum tipo de transporte público que leve, por exemplo, da praia de Paranapuã, que evidentemente só tem os índios lá, mas até a Ponte Pêncil, por exemplo. Isso não existe. Eu fico pensando, por exemplo, em ponto de ônibus, que a gente parece que não tem abrigos, como eu vejo no Guarujá, aqueles pontos fechados, né, com iluminação. Eu vejo fora do país, inclusive, com um lugar para carregar celular, né, alguma coisa. Eu sei que tudo isso poderia estar previsto no contrato. Isso, por exemplo, eu acho que também seria uma eu já lhe mandei alguns ofícios como presidente de amigos da Ilha Porchá, por exemplo, pedindo um abrigozinho ali na parte baixa da ilha e lá em cima, porque às vezes as pessoas que usam aquela lotação têm uma dificuldade com tempestade, com chuva, com frio. A gente não conseguiria, por exemplo, amoldar esse contrato ou adaptá-lo ou alguma coisa assim? Sabe quanto custa um desses pontos de ônibus de forma estimativa? Entre 15 e 20 mil reais. Agora você imagina por toda a cidade a necessidade que existe, de diversos trabalhadores que se deslocam. Este é um problema que a gente quer resolver e vai resolver. Posso dizer para você, a gente já teve mais distante de resolvê-lo. Hoje a gente parece já encontrar mais de um caminho para conseguir resolver essa questão de pontos de ônibus. Eu quero colocar, porque para mim é uma questão de dignidade, mas tudo que a gente mexe na cidade tem um custo. Sim. Com este contrato mal feito, que tem essa dificuldade inclusive de colocar ônibus na rua para o cidadão poder se locomover, esse é o primeiro desafio. Os demais desafios a gente quer resolver. Existem diversos mecanismos, a gente tem visto aí em municípios vizinhos, tem visto também em municípios afora, como eles têm resolvido essa questão do ponto de ônibus, que não é só colocar, é dar manutenção. Aqui na cidade, quem vive esse dia a dia vai lembrar, eram pontos de concreto. Sim. Em certo momento caiu um ponto de concreto numa pessoa, se eu não me engano foi em 2018, 2019. Tararé ali, assim, né? Eu acho que o ônibus bateu, se eu não me engano, né? Isso, foi ali perto, inclusive, da Ponte dos Barreiros que essa situação ocorreu. E existe uma determinação judicial para que os pontos de concreto fossem retirados por risco à vida das pessoas. Então, dentro desse cenário, a cidade hoje está vivendo esse processo de transição. E a gente está buscando um recurso para dar conta disso. Perceba, não é simples, é até assustador. Falar, nossa, tudo isso. Exatamente, estruturas adequadas são esses valores. Então a gente está em busca para fazer um processo licitatório ou algum tipo de mecanismo mais avançado aí, de publicidade por ponto de ônibus, mas mesmo assim você tem que buscar parceiros que vejam a vantagem de se trazer pontos de ônibus e explorar a publicidade. Então são desafios que a gente já teve mais distante. Eu sei que a cidade sofre com isso há algum tempo já, com certeza
mais que um ano, que é o tempo que a gente está aqui, mas é um problema que hoje a gente está mais perto de resolver, e eu acredito que seja um trabalho para esse ano a gente definitivamente conseguir, porque precisa, eu sei que precisa. Pessoas ficarem esperando na chuva no vento, às vezes algo no frio. não dá para aceitar, e a gente está trabalhando com esse foco também, pode ter certeza, e enfim, agradeço aí as considerações também. Uma última participação aqui, que a gente já está caminhando já para o final da entrevista, é do Henrique Moreira. Ele pergunta sobre a creche inaugurada na Vila Margarida, que estava... ele diz o seguinte, cuja obra estava parada há 11 anos. Pois é, o que 3 prefeitos passaram e não fizeram, em um ano, com a nossa equipe, a gente foi lá e fez. E isso é algo que, sim, a gente tem que se orgulhar, porque isso significa que mais 234 crianças vão poder ter acesso nos seus anos iniciais, nos seus meses iniciais de vida, a um espaço ali pedagógico, adaptado, para que elas possam ter ali seus primeiros momentos dentro da escola, enfim, da creche. E isso para a gente é fundamental. Então, com muito orgulho, agradeço a nossa Secretaria de Educação aí, que trabalhou muito e ficou no pé, porque imagino que demorou 11 anos para acontecer, tem alguma coisa ruim. Se você não ficar no pé, não sai. E a equipe ficou no pé por esse ano todo e a gente pôde inaugurar. Inauguramos também uma creche ali no Parque das Bandeiras, que era um bairro que precisava de uma creche, já teve tempos atrás, deixou de ter, e a gente agora leva, de fato, mais acesso à creche. Ao todo, somando esses 2 bairros, Vila Margarida e Parque das Bandeiras, 378 vagas em creche para as nossas crianças. 378 crianças que nos seus 3, 4 meses em diante já vão ter um espaço para ficar, com berçário, tudo bonitinho, os anos iniciais aí sendo respeitados. Prefeito, a sua eleição, eu acho que também foi impulsionada bastante pela internet. Você é muito forte na internet. Só não sou mais que a Mega, né? Na campanha. Que é isso, o prefeito fazia live, a gente via live todo dia do prefeito, do candidato na época e logo depois do prefeito. Mas a internet, ela tem aqueles 2 lados, né? Ela tanto serve pro lado bom quanto pro lado ruim. E hoje a gente vê muitas páginas fazendo fake news. Vou dar um exemplo, bem simples. Eu vi uma página daqui de São Vicente mostrando na segunda-feira de manhã ali no Itararé, olha, São Vicente tá jogada as traças, e realmente estava uma sujeirada danada na segunda-feira de manhã, mas bem cedo. Tava cheio de latinha de cerveja, um monte de coisa jogada ali no Itararé, porque tem aqueles quiosques lá, muita gente, muitos paulistas, né? Muita gente descendo a serra e vindo pra cá. Só que eles só mostraram essa foto. E eu também faço parte de um outro projeto, que é o Voz Vicentina, onde a gente tem muito cuidado e procurar apurar os fatos, a informação, e não dar só um lado. Não é muito fácil você chegar e falar, olha, buraco na rua, buraco na calçada, não sei o que. É muito fácil você fazer isso, né? Agora, o difícil é você apurar e acompanhar o trabalho. Inclusive, a gente colocou lá, a gente fez uma postagem mostrando o antes e o depois. E na segunda-feira mesmo, na parte, acho que não lembro se é na parte da manhã ou não, até a hora do almoço, aquela sujeirada já estava totalmente limpa. Quer dizer, você vê, e tem muitas páginas assim. Eu sei porque eu acompanho, a gente trabalha com isso, a gente acompanha. Então, a mesma internet que ajudou na sua eleição, hoje também ajuda a bater no atual governo. É uma boa reflexão a que você traz, mas a internet, ela é ferramenta. A mensagem ao qual você passa nela é o que me parece que faz as pessoas acreditarem ou não no seu trabalho. E aí o que eu posso falar para você é que a gente está administrando uma cidade que tem problemas. E diga aonde eu estou escondendo que tem problemas.
Inclusive, se não fossem os problemas, eu nem na cadeira de prefeito estaria. As pessoas votaram em mim com a esperança e com a determinação de que eu pudesse ajudar a recuperar uma cidade com problemas históricos, com problemas que machucam as pessoas e muito, e é o que a gente está trabalhando para fazer. Agora, eu sou um resolvedor de problemas sim, mas eu não sou um mágico. Não dá para você estralar os dedos e do dia para a noite conseguir resolver problemas históricos como uma creche que há 10 anos não conseguia ser terminada. A gente demorou 1 ano para conseguir fazer. Não foi um dia, foi 1 ano. Isso mostra a aplicação do nosso trabalho para isso. Não dá para você imaginar que vai resolver o problema das enchentes da cidade numa cidade deixada, endividada, sem dinheiro, totalmente caótica, suja, com falta de materiais, do dia para a noite. O que eu fiz? Trabalhei 1 ano e nesse início de ano, junto ao Rodrigo Garcia, consegui apresentar uma primeira fase desse projeto, que são os 45 milhões de reais que ele liberou para investir em drenagem, sem contar os 52 milhões de reais ali para a alça de acesso. Então, veja, a gente trabalha e traz alternativas. Agora, muitas vezes as pessoas não entendem que o processo é demorado. E tudo bem, algumas é por desconhecimento, outras não compreendem que muitas vezes um processo de licitação pode vir a demorar 6 meses. Esse é o tempo que às vezes demora. Acontece, tem impugnações, tem mudanças, tem alterações, tem todo o processo licitatório. Então assim, faz parte. O que eu posso dizer para você é que eu estive por 4 anos apanhando sem dó e sem mandato, e hoje eu apanho, mas tenho a oportunidade de entregar. Então, quanto mais me batem, mais eu busco entregar. Quanto mais falam mentira, mais me dá vontade de trabalhar para deixar uma cidade melhor. Fala, e a gente está aqui entregando 378 vagas em creche, entregando 45 milhões em drenagem junto ao vice-governador, entregando 12 milhões para construir um PS central e demolir o CREI, junto ao vice-governador Rodrigo Garcia. Então, enquanto uns falam, a gente está aí trabalhando para reerguer a cidade, que foi o voto de confiança que o povo nos deu. O povo me deu a chance de ficar por 4 anos e trazer alternativas para melhorar a cidade. Não foi 4 dias que o povo me deu. E tem gente que quer que eu resolva os problemas em 4 dias. A gente vai resolver muita coisa, mas vai ser usando este tempo, com todos os processos necessários, e estamos trabalhando. Eu tô tranquilo de que a gente está se entregando ao máximo. Eu chego cedo, saio tarde, não tem BO, não tem caô, é fim de semana se precisar, eu tô na rua, eu tô dentro, falando com as pessoas. Esse é o meu trabalho, foi para isso que o povo me escolheu. Eu tô muito leve com esse tipo de situação. Agora, crítica tá aí, cara, faz parte. Eu sou muito leve com crítica, na verdade, não. É difícil me tirar do sério, segue o jogo. Prefeito, mais uma participação aqui. O Marcelo, depois me corrija se eu estiver pronunciando errado. Schreiber. Vamos ver se é isso mesmo. Depois o Marcelo fala se está certo a pronúncia do sobrenome dele. Ele pergunta o seguinte: senhor prefeito, onde está o Museu Joia da Natureza que o senhor se comprometeu em restaurar? Esse é mais um dos casos onde a gente teve um primeiro ano inteiro enfrentando a pandemia e as pessoas insistem às vezes em pedir que a gente traga um museu. O Museu Joias da Natureza é algo que a gente acha incrível e tem interesse, e ainda tem interesse em fazer dar certo na cidade, dentro de um instrumento adequado de contratação, com processo de edital, com todo o trabalho necessário que tem para atrair um museu para a cidade, onde já esteve, e a gente gostaria de voltar. Mas as pessoas precisam entender também que num ano pandêmico, num momento grave como esse, a gente também tem que escolher prioridades e atacar. E veja, a gente está trabalhando com o que é necessário fazer agora. Aqui a gente falou de saúde, de ponto de ônibus, o povo está na chuva, falou de enfrentamento à enchente, falou de inauguração de creche, o trabalho todo está acontecendo. Agora, dentro do momento adequado, e existe ainda, eu estou no meu 1 ano e 25 ou 26 dias de mandato. Ainda tem um tempo de mandato para trabalhar e a gente vai, ao longo desse tempo, entender qual que é, se é possível e qual que é o caminho adequado para trazer esse museu de volta para a cidade onde já esteve. Agora,
no momento pandêmico, a gente tem que fazer escolhas. E a escolha nossa foi arrebentar na vacinação, fazer as pessoas se vacinarem, gastar recursos para isso e vencer a pandemia. As coisas entram no lugar. Deem a oportunidade do trabalho acontecer. Não adianta fazer campanha, reunir familiares para fazer campanha. Calma, as coisas vão entrar no eixo. Agora, tudo tem que ter uma ordem de prioridade, e é isso que a gente está fazendo. Este era o momento de vencer a pandemia. Este era o momento de enfrentar as enchentes. Cada coisa tem o seu momento. Aproveitando, vou pegar esse gancho. Você falou de 1 ano e 20 dias, né? 6 dias. Aproximadamente. Hoje é dia 26? Hoje é 26. 26. É verdade, aproveitando, dando os parabéns aí à cidade de Santos, nossa vizinha. E aproveitando esse gancho, teve uma reportagem divulgada no site de notícias da região que apurou as promessas feitas de campanha de você, Caio. Segundo esse site, de 14 promessas de campanha, já foram cumpridas 2 em 1 ano, né? O que você poderia estar falando a respeito disso? Porque a gente entende que você cumpriu 25%, vamos colocar como 25% do seu mandato, né? 2 promessas cumpridas de 14. Você acha que isso é devido à pandemia? Você acha que isso realmente deu uma atrapalhada? Será que se não fosse a pandemia você já poderia estar aí com uns 25%, vamos dizer? Sua pergunta é maravilhosa, porque nessa mesma reportagem, ao abrir o link, você vai ver que 5 estão em execução. Ou seja, em 1 ano de governo, a gente conseguiu destravar 7 de 14 promessas. O título não condiz com o que está escrito na matéria. Eu, inclusive, escrevi publicamente no meu Twitter, que eu tenho usado bastante, confrontando o jornal, falando, olha, não é por nada, mas o título, G1, não condiz com a matéria. Porque no título vocês dizem que eu cumpri 2 de 14, em 1 ano pandêmico, onde a gente teve que fazer campanha de vacinação, enfrentar a pandemia, botar recursos na saúde, abrir mais leito, a gente conseguiu executar 2, mas conseguiu já iniciar outras 5, me dá 7 de 14 em 1 ano. Ou seja, em 25% do meu mandato, eu já comecei a trabalhar 50% delas. Legal, legal. Isso para mim é um número excelente, com todos os desafios que a gente teve, uma cidade em crise, endividada, todas as dificuldades que a gente sempre contextualiza, mas que ninguém tá aqui chorando. Eu tô de peito aberto. Se eu estivesse chorando, eu tava em casa. Eu tô aqui, são 8 horas da noite, a gente tá aqui dando esclarecimento para as pessoas. Então, dentro desse cenário, eu tenho a impressão que a resposta que eu tenho para dar é que o título não condiz com a reportagem, porque na verdade são 7 trabalhadas de 14 apresentadas. Muito bem. A gente já está caminhando aqui para o finalzinho dessa entrevista. A última participação aqui. Caio, eu sou morador da Vila Margarida e estou vendo a diferença que está a Nações Unidas toda iluminada. Que diferença. A Maria Cecília está falando isso aqui. Que maravilha ouvir isso. Maravilha. A gente iluminou com luz branca a Nações Unidas, começando a fazer chegar iluminação de qualidade também nos bairros da comunidade. A comunidade com luz de LED é o que a gente quer e é o que essa cidade vai ter. Então, a mesma iluminação que tem na Presidente Wilson tem que chegar na Vila Margarida, chegou no Quarentenário, chegou na Pércio de Queiroz, chegou na Ulisses Guimarães, isso tudo no primeiro ano, maravilha. Posso falar mais? Vai chegar em muito mais bairro, vai chegar em muito mais avenida, vai chegar em muito mais locais. O que a gente mais quer é levar a iluminação, é trazer luz para essa cidade que tanto precisa de luz, literalmente, é trazer luz para São Vicente. A gente vai trabalhar incansavelmente para que isso aconteça, pode ter certeza, porque luz é mais segurança, porque luz é também qualidade de vida, as pessoas podem ficar até mais tempo fora de casa, podem ali ter o seu espaço do convívio na sua vizinhança. Tem uma série de estudos que mostram que locais iluminados diminuem os índices de violência contra a mulher. Então o que a gente mais quer é uma cidade iluminada e assim será. Bem.
As lâmpadas de LED, elas são mais econômicas, inclusive, né, prefeito? Eu acho que esse é um ponto fundamental. À medida que a gente troca a iluminação tradicional, a halógena, pela de LED, a gente reduz consumo e reduz custo. Perfeito. Então isso é muito positivo. Eu acho que a ideia é fabulosa e tem que continuar mesmo. É isso aí, perfeito, bom ponto. Paulo, suas considerações finais. Olha, só agradecer sempre a acolhida carinhosa que eu tenho nessa rádio, eu me sinto em casa. Curiosamente, eu estava lembrando agora que o Caio, quando candidato, esteve aqui comigo num programa, isso há muito tempo atrás. Ele estava candidato, eu estava aqui, e eu me sinto em casa na Mega, né? Décio, você, todo mundo me acolhe com tanto carinho, eu venho sempre que sou convidado, me sinto muito à vontade. Já tem quase uma plaquinha na cadeira. Já daqui a pouco vai ter já exclusiva. Mas eu quero mais agradecer ao carinho do nosso ouvinte, do nosso telespectador, né? Das pessoas que me cumprimentam na rua, que conversam comigo, que me procuram lá no Instituto Histórico, né? Nós hoje somos um polo importante turístico da cidade, a gente recebe turistas do mundo inteiro, estudantes do mundo inteiro, é uma coisa muito gostosa ver São Vicente respeitada, e eu quero que o prefeito dê certo, eu quero que a minha cidade dê certo. Eu já disse isso a ele, eu não nasci em São Vicente, mas sou vicentino de coração, então eu não consigo ver São Vicente de outra forma que não seja evoluindo, melhorando, progredindo. A gente quer ver cada coisa melhor, eu estou sempre arregaçando as mangas para isso. E aqui na Mega o carinho é especial. Décio, obrigado. Álvaro, obrigado. A equipe toda da Mega, obrigado pelo carinho. E a você, nosso telespectador, que nos acolhe em casa com tanto carinho, um obrigado especial. Obrigado. Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, junto com a gente aqui em mais um Mega Opinião. Prefeito, suas últimas palavras, e aproveitando, agradecendo e convidando você para vir outras vezes, assim que a sua agenda permitir, né? Não só você, como secretários. Tem muita coisa para ser falada, né? A gente gostaria de ter mais a presença da Prefeitura de São Vicente aqui na Mega FM. Legal, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, pelas excelentes também perguntas e intervenções, Paulo, todos vocês que fazem esse programa acontecer, maravilhoso. O que eu tenho para dizer para as pessoas é que acredite que a gente está trabalhando incansavelmente para fazer um bom trabalho. Esse ano de 2022 também será desafiador, e eu posso dizer que o ano de 2023 também será desafiador. São Vicente tem problemas históricos, não é meu papel jogar esses problemas para baixo do tapete, é o meu papel enfrentar esses problemas, é o que a gente tem feito. Mesmo num cenário difícil e de crise, a gente está entregando coisas. A iluminação na comunidade, como bem lembrou nossa amiga, a creche para as nossas crianças, como também foi bem lembrado, e também outras grandes intervenções que a gente vai fazer ao longo desse ano. Tem grandes projetos para a educação, para a saúde, para a segurança pública. Muito em breve a gente volta aqui para comentar um pouco sobre eles. A gente vai fazer uma mudança aí radical na segurança pública da cidade. Pode ter certeza que vai mudar para melhor. E é isso que a gente está fazendo. Maravilha. Tá aí a palavra do nosso prefeito de São Vicente, Caio Amado, encerrando mais um Mega Opinião, o primeiro de 2022, iniciando a temporada 2022 aqui na Mega FM. Apresentação de Álvaro Júnior, direção-geral de Décio Júnior, produção de Silvana Molinos. Muito obrigado pela sua audiência, uma ótima noite para você e até a próxima. Você acabou de ouvir Mega Opinião, porque o mundo é de quem sabe. Conheça agora as empresas que apoiam o projeto Mega FM. Mega! 8h26. Vai pintar? Pinta primeiro na loja Tintas e Tintas, a loja que mais entende de tintas. Você vai encontrar toda a linha de tintas residenciais, automotivas, impermeabilizantes, lixas e acessórios para a sua pintura. Nosso compromisso é dedicação total ao cliente, oferecendo produtos com qualidade, os melhores preços e prazos de pagamento. Em matéria de pintura, faça a melhor escolha. Loja Tintas e Tintas, em 3 endereços: São Vicente, Avenida Antônio Emerick, 819, Vila Melo. Fone 3561-3081. Rua Frei Gaspar, 2063, no Beira Mar. Fone 3467-4755. Em Santos, Avenida Senador Feijó, 439, Vila Matias. Fone 3224-5166. Loja Tintas e Tintas, a loja que mais entende de tintas. O IPVA 2022 chega com muitas novidades. Com
com mais desconto. Para pagamento à vista em janeiro, de 3% vai para 9%. Com mais parcelamento, de 3 vezes vai para até 5%. E você pode pagar com cartão de crédito. O IPVA volta em forma de educação, de saúde, de estradas melhores. Saiba mais em portal.fazenda.sp.gov.br. Governo de São Paulo, trabalho e respeito por você. A Casa Santos Vidros está com preços de arrasar. Promoções